Graça e paz, meus irmãos. Um novo dia se inicia, uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus, e com ele a preciosa e renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, urgência e uma perspectiva corrigida diante de nosso Senhor, inspirando-nos não em uma pergunta, mas em uma senha de urgência, um comando de perseverança e um chamado à vigilância vitoriosa. Registrado no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que chamado à ação ressoa nesta manhã? Que mandamento para a nossa alma? Que fundamento de vigilância para começarmos o nosso dia? Este texto não é uma promessa distante e etérea. É o brado de um rei que se aproxima, uma ordem direta do nosso comandante em chefe no meio do campo de batalha da vida. É um alerta de amor, forjado na certeza da vitória final, mas consciente dos perigos da jornada. O próprio Jesus, falando à igreja de Filadélfia, uma igreja fiel em meio à perseguição, não oferece um conforto passivo, mas uma diretriz ativa e urgente. A promessa da sua vinda iminente não é um convite ao relaxamento, mas um combustível para a perseverança. Eis que venho sem demora. Esta é a faísca que deve incendiar nosso espírito. E a ordem que se segue é a estratégia de guerra para cada um de nós. Guarda o que tens. O que se conclui é o prêmio em jogo, a motivação suprema, para que ninguém tome a tua coroa. A genialidade espiritual desta advertência está em sua clareza e aplicação pessoal. O comando é universal, mas a responsabilidade é individual. Guarda o que tu tens. Esta é a chave. O que nós temos? Temos a fé salvadora, o dom inestimável que nos conectou a Cristo. Temos a sã doutrina, o corpo de verdades reveladas nas Escrituras que serve como nosso mapa e nossa bússola. Temos o bom depósito, o próprio Evangelho que nos foi confiado, como Paulo instruiu a Timóteo. Temos a nossa identidade de filhos de Deus, selada pelo Espírito Santo. Temos as promessas de Deus, um tesouro de esperança para cada circunstância. Temos o nosso testemunho, a história da graça de Deus em nossa vida, uma arma poderosa contra o acusador. E, acima de tudo, temos a presença do Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Guardar tudo isso não é um ato de arquivamento passivo, mas de proteção ativa, de vigilância constante, de cultivo diário. E por que guardar? Porque há ladrões. A advertência, para que ninguém tome a tua coroa, revela uma verdade sombria. A jornada cristã é uma corrida, onde o prêmio pode ser perdido. Não a salvação, que é um dom pela graça, mas a coroa, o galardão, a recompensa pela fidelidade, pela perseverança, pelo serviço. A coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa da glória. Ninguém é uma palavra abrangente. Refere-se a Satanás, o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Refere-se aos falsos mestres que, com doutrinas sedutoras, tentam nos desviar do caminho. Refere-se às pressões do mundo que buscam nos conformar aos seus moldes e nos fazer abandonar nossa lealdade a Cristo. Refere-se até mesmo à nossa própria negligência, à nossa complacência e ao nosso cansaço, que podem nos fazer soltar o que temos e, por consequência, abrir mão da nossa recompensa. Portanto, viver a verdade deste versículo é aprender a ser um guardião vigilante do tesouro celestial que reside dentro de nós. É um chamado para uma reorientação radical de nossas prioridades. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta de lutar para guardar o que Ele nos deu, mas nos garante o poder para fazê-lo. Não lutamos para obter a salvação.
Nós lutamos a partir da salvação para guardar nosso testemunho e garantir nossa recompensa. Ser um vencedor em Cristo é saber que, a cada momento, estamos em uma missão de guarda, de proteção. Nossa vitória não deriva de nossa capacidade de sermos vigilantes por nós mesmos, mas de nossa dependência do Espírito Santo, que nos capacita a guardar o bom depósito. Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade é trocar a complacência pela urgência, a distração pelo foco e a passividade preguiçosa pela vigilância ativa de um soldado que espera seu rei a qualquer momento. Talvez você esteja acordando nesta manhã sentindo-se cansado, esgotado da batalha. Talvez os ladrões da dúvida, do desânimo, do mundanismo ou do pecado estejam tentando arrombar as portas do seu coração. Talvez você tenha relaxado a sua guarda, negligenciado seu tempo com a palavra, permitido que o seu primeiro amor esfriasse. Hoje, esta oração será um ato deliberado de nos reapropriarmos da nossa missão. Será um momento de, pela fé, reforçarmos as muralhas do nosso coração e reafirmarmos nosso compromisso de guardar o tesouro que nos foi confiado. Que ela seja um despertador para sua alma sonolenta, um capacete da salvação para sua mente atacada e a espada do Espírito para o seu dia. Agora, respire fundo, sinta a urgência do chamado de Cristo e junte-se a mim nesta jornada de oração, comprometendo-nos a guardar o que temos para que ninguém tome a nossa coroa. Agora, vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te adoramos nesta manhã com um coração cheio de expectativa e santa urgência. Nós te bendizemos pela promessa certa e gloriosa: eis que venho sem demora. Antes de qualquer súplica, nosso coração exulta na esperança da tua vinda. Tu és o rei que retorna, o noivo que vem buscar a sua noiva, o juiz justo que trará a recompensa. Nós te exaltamos porque tu não nos deixaste sem direção. Tu nos deste um comando claro: guarda o que tens. Louvamos-te pelo tesouro que nos confiaste, a fé, a salvação, a tua palavra, o teu Espírito. Tu és o doador de todas as boas dádivas, o arquiteto da nossa fé, a fonte do nosso galardão. Reconhecemos a tua soberania absoluta sobre o tempo, sobre a história e sobre cada ladrão espiritual que tenta nos roubar. Cada respiração que tomamos é um testemunho da tua graça que nos sustenta e nos capacita para esta missão de vigilância. Te louvamos porque a nossa capacidade de guardar não vem de nossa força, mas do teu poder que opera em nós. Te exaltamos porque a tua fidelidade é a garantia de que a tua vinda é certa. Cada novo dia é uma nova oportunidade de sermos fiéis, de mantermos a guarda, de polirmos a nossa coroa. Tuas misericórdias nos renovam e nos perdoam por nossas falhas passadas em vigiar, enchendo-nos de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia não com a mentalidade de civis distraídos e despreparados, mas com a mentalidade de sentinelas no muro, aguardando ansiosamente o romper da alva da tua vinda. Obrigado, Pai, porque nossa paz não vem da ausência de perigo, mas da certeza da tua vinda e do poder que nos dás para perseverar. Tu és o Deus cuja promessa é fiel e verdadeira. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos a obra de teu Filho Jesus Cristo. Ele é o exemplo máximo de quem guardou o que tinha. Ele guardou a vontade do Pai até o fim, sem desviar-se, e por isso recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos capacita a correr com perseverança. É através dele que recebemos o tesouro que agora devemos guardar. A sua ressurreição é a prova definitiva de que a vitória final é certa e que a coroa da vida está preparada para os que o amam. Confiamos que, por estarmos em Cristo, temos acesso ao poder do Espírito Santo para sermos guardiões fiéis. O mesmo Espírito que o sustentou no deserto e no Getsêmani habita em nós hoje, nos alertando, nos fortalecendo e nos guiando. Por isso, te adoramos com todo o nosso ser.
Queremos te agradecer pelo privilégio desta missão, pela honra de guardar o teu tesouro e pela certeza da recompensa que nos aguarda. Cremos que neste dia andaremos em vigilância e santidade, guardando o que tu nos deste. Que nossa vida seja um testemunho constante para a tua glória, uma prova viva para um mundo adormecido de que nosso Rei está voltando e nós estamos prontos. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a tua perfeição, a tua santidade e a urgência do teu chamado. Diante do brilho da tua vinda iminente e do comando claro para guardarmos o que temos, somos confrontados com nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta verdade. Sem a tua graça, nossa tendência natural é a negligência, a distração e a troca do tesouro eterno por prazeres temporais. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao teu trono de graça para confessar nosso pecado de complacência. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que ouvimos "venho sem demora" e vivemos como se tivesses todo o tempo do mundo. Confessamos que passamos mais tempo guardando nossos bens materiais, nossa reputação e nossos confortos do que guardando o bom depósito da fé. Perdoa-nos por abraçarmos a preguiça espiritual, por nos sentirmos satisfeitos com nossa condição e permitirmos que a poeira da rotina se assente sobre o tesouro do Evangelho em nosso coração, quando fomos chamados a viver como sentinelas vigilantes. Confessamos o pecado de negociar o inegociável. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que, para evitar conflitos, para ganhar aceitação ou por medo, relaxamos nossa guarda sobre a sã doutrina. Perdoa-nos por tolerarmos o erro, por flertarmos com o mundanismo e por permitirmos que filosofias humanas diluam a verdade pura da Tua palavra. Confessamos que demos mais ouvidos às vozes do mundo do que à voz do Teu Espírito. Cada vez que nos conformamos com este século, revelamos que esquecemos o valor da coroa que nos está proposta. Confessamos o pecado de não vigiarmos nosso próprio coração. O comando era para guardar, mas nós o deixamos exposto. Perdoa-nos por permitir que raízes de amargura, sementes de inveja, pensamentos de impureza e ervas daninhas de orgulho cresçam no solo sagrado onde o Teu Espírito deveria reinar supremo. Confessamos que, muitas vezes, nosso primeiro instinto é justificar nosso pecado, em vez de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Com o coração arrependido, confessamos que, embora tenhamos um tesouro inestimável para guardar, muitas vezes vivemos como mendigos espirituais. Temos acesso ao poder do Espírito, mas tentamos lutar com nossas próprias forças. Perdoa-nos por não nos apropriarmos da nossa herança, por não usarmos as armas da nossa milícia e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para andar em santidade e vigilância. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa performance, mas na obra perfeita do nosso Rei Jesus Cristo. Pedimos que o sangue daquele que foi fiel até a morte nos purifique de toda complacência, de toda distração, de toda negligência e de toda incredulidade. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração vigilante. Renova dentro de nós um espírito de urgência santa e de fidelidade radical. Restitui-nos a alegria da nossa salvação e a coragem que vem de saber que o nosso Rei está às portas. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé, não em nossa própria capacidade de vigiar, mas em Ti que nos capacitas. Ajuda-nos a nos despir do velho homem que vive distraído e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de guardiões fiéis do tesouro do Pai. Ajuda-nos a pensar como vencedores, a falar como vencedores e a agir como vencedores, não porque somos infalíveis, mas porque o nosso Rei prometeu voltar e nos dar poder para perseverar. Esvazia-nos de todo pensamento de relaxamento
e enche-nos com a verdade do Teu Espírito que sussurra: guarda o que tens. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a nossa fidelidade e o nosso galardão, todas as coisas. Dá-nos a coragem de enfrentar os ladrões de hoje, não com temor, mas com a confiança de quem está guardando um tesouro para o Rei que já vem. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, não para pedir que nos deis algo novo, mas para agradecer pelo que já nos deste e para pedir a graça de guardá-lo fielmente. Nós nos apropriamos pela fé da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus, vencedores que são guardiões vigilantes. Por isso, hoje, com ousadia e confiança, te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma disciplina espiritual para guardar a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo incendeie em nós um amor renovado pelas Escrituras. Remove de nós a preguiça e a negligência na leitura e meditação. Queremos não apenas conhecer a Tua palavra, mas guardá-la em nosso coração para não pecar contra Ti. Que o ato de declarar a Tua palavra é a verdade seja a nossa defesa contra toda mentira, nosso guia em toda decisão, nosso conforto em toda aflição e nossa esperança a cada amanhecer. Que ela seja a sentinela à porta da nossa mente. Oramos para que possamos andar como vencedores em nossa vida profissional e em nossos projetos, porque guardamos a nossa integridade como um tesouro. Senhor, que possamos entrar em nosso local de trabalho hoje, não com o objetivo de buscar apenas o sucesso terreno, mas com a missão de guardar o nosso testemunho cristão, diante da tentação do atalho desonesto, da fofoca, da preguiça ou do comprometimento ético. Ajuda-nos a lembrar que estamos guardando algo de valor eterno, a nossa coroa. Dá-nos a graça de operar a partir de um lugar de excelência e santidade, não para nossa glória, mas para que nossos colegas vejam em nós a retidão do Rei a quem servimos. Que a nossa integridade seja um farol que aponta para o Deus que vem sem demora. Pai amado, firmados na verdade imutável e na ordem urgente de Apocalipse 3:11, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não para pedir que nos deis algo novo, mas para agradecer pelo que já nos deste e para pedir a graça de guardá-lo fielmente. Nós nos apropriamos pela fé da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus, vencedores que são guardiões vigilantes. Por isso hoje, com ousadia e confiança, te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma disciplina espiritual para guardar a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo incendeie em nós um amor renovado pelas Escrituras. Remove de nós a preguiça e a negligência na leitura e meditação. Queremos não apenas conhecer a Tua palavra, mas guardá-la em nosso coração para não pecar contra Ti. Que o ato de declarar a Tua palavra é a verdade seja nossa defesa contra toda mentira, nosso guia em toda decisão, nosso conforto em toda aflição e nossa esperança a cada amanhecer. Que ela seja a sentinela à porta da nossa mente. Oramos para que possamos andar como vencedores em nossa vida profissional e em nossos projetos, porque guardamos a nossa integridade como um tesouro. Senhor, que possamos entrar em nosso local de trabalho hoje, não com o objetivo de buscar apenas o sucesso terreno, mas com a missão de guardar o nosso testemunho cristão. Diante da tentação do atalho desonesto, da fofoca, da preguiça ou do comprometimento ético, ajuda-nos a lembrar que estamos guardando algo de valor eterno, nossa coroa. Dá-nos a graça de operar a partir de um lugar de excelência e santidade, não para nossa glória, mas para que nossos colegas vejam em nós a retidão do Rei a quem servimos. Que nossa integridade seja um farol que aponta para o Deus que vem sem demora. Pai amado, firmados na verdade imutável e na ordem urgente de Apocalipse 3:11, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não para pedir uma vitória que ainda não possuímos,
mas para aprender a lutar a partir da vitória que já nos foi garantida, guardando o tesouro que tu nos confiaste. Queremos que esta identidade de guardiões fiéis se torne nossa realidade terrena, manifesta em toda a área da nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vencedores que já somos, porque sabemos o que e para quem estamos guardando. Oramos em primeiro lugar para que sejamos vencedores sobre a apatia espiritual e o engano ao guardarmos o bom depósito da sã doutrina. Pai, nós te louvamos porque a nossa vitória sobre o engano não é uma questão de nossa própria inteligência, mas um ato de nos apegarmos firmemente à verdade que nos foi revelada. Declaramos e nos apropriamos da ordem de Paulo a Timóteo em 2 Timóteo 1, 13 e 14. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Senhor, grava esta verdade em nosso espírito. A vitória não está em debater todas as novas filosofias, mas em conservar, em guardar o modelo que já recebemos. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes somos curiosos com o erro e negligentes com a verdade. Perdoa-nos por darmos mais atenção a vozes estranhas do que à voz do bom pastor. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar um mundo cheio de ideologias contrárias a Ti, pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento aguçado. Como a Tua palavra nos ensina em 1 João 4:1, devemos provar os espíritos se são de Deus. Senhor, queremos ser sábios e reconhecer o veneno do ladrão, mesmo quando ele vem disfarçado de sabedoria ou progresso. Quando o ladrão do relativismo tentar nos convencer de que não existe verdade absoluta, quando o ladrão do sincretismo tentar nos fazer misturar a fé pura com outras crenças, quando o ladrão do humanismo secular tentar colocar o homem no centro que pertence a Ti, ou quando o ladrão do evangelho da prosperidade tentar trocar a coroa da glória pela coroa da riqueza terrena, em cada uma dessas situações, que a nossa reação seja nos apegar firmemente ao bom depósito, desembainhar a espada do Espírito, que é a Tua palavra, e declarar a verdade em amor. Dá-nos a força sobrenatural que vem de Ti para praticar o que a Tua palavra nos instrui em Judas 1:3, batalhardes pela fé que uma vez foi dada aos santos. Pai, nós sabemos que os ladrões virão, mas nos agarramos à promessa de que o Espírito Santo que habita em nós é o nosso ajudador para guardar a verdade. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos que cada desafio à nossa fé é um chamado para nos aprofundarmos na Tua palavra. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre a confusão e o engano, não para a nossa vanglória, mas para o louvor da Tua verdade imutável. Declaramos em nome de Jesus que não somos levados por todo o vento de doutrina. Declaramos que nossa casa está construída sobre a rocha da Tua palavra. Declaramos que, ao primeiro sinal de engano, correremos para a segurança da sã doutrina. Hoje, escolheremos a fidelidade intelectual e espiritual que pertencem aos filhos de Deus que guardam o seu tesouro. Oramos em segundo lugar para que sejamos vencedores em nossa vida familiar e em nossos relacionamentos ao guardarmos o nosso coração acima de tudo. Senhor, nós reconhecemos que a nossa missão de guardar o tesouro é testada de forma mais intensa na atmosfera de nossos lares e relacionamentos. É ali que o nosso testemunho brilha mais forte ou se apaga mais rápido. Pedimos que, por estarmos comprometidos em guardar o que Tu nos deste, possamos primeiro e, acima de tudo, guardar o nosso próprio coração. Ajuda-nos, Pai, a sermos guardiões vigilantes das portas do nosso coração
Que a verdade de Filipenses 4:8, que nos manda ocupar a mente com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama, seja o porteiro da nossa alma. Libertos por Ti, ajuda-nos a não permitir que o ladrão da amargura entre e contamine nossos relacionamentos. Capacita-nos a guardar nosso coração do ladrão da luxúria que entra pelos olhos e envenena o casamento. Dá-nos vigilância contra o ladrão da inveja, que nos faz competir em vez de celebrar. Que o amor que demonstremos seja um reflexo de um coração guardado e purificado por Ti. Especificamente, oramos pela vitória em nossos casamentos, que sejamos um para o outro um guardião fiel, protegendo a honra e o coração do nosso cônjuge. Oramos pela vitória na criação de nossos filhos, que eles vejam em nós o exemplo de alguém que zela por sua comunhão com Deus e que os ensinemos a guardar seus corações desde cedo. Oramos pela vitória em nossas amizades, que sejamos amigos que protegem, que admoestam em amor e que ajudam os outros a guardar sua fé. Que a Tua presença vigilante se manifeste em relacionamentos que se protegem mutuamente do mal. Onde houver um ladrão de discórdia, fofoca ou ressentimento, que sejamos aqueles que trazem a paz de um coração guardado por Cristo. Declaramos em nome de Jesus que nossos lares são zonas de segurança espiritual. Declaramos que a amargura e a impureza não têm lugar dentro de nossos muros, porque estamos ativamente guardando nosso coração em Ti. Declaramos que somos vencedores sobre toda dinâmica relacional que tenta roubar a nossa paz e o nosso testemunho. Hoje, escolheremos ser agentes de pureza, amor e proteção em cada interação. Oramos, em terceiro e último lugar, para que sejamos vencedores sobre o desânimo e o cansaço na jornada, ao guardarmos a nossa esperança, fixando os olhos na coroa. Pai, sabemos que a jornada é longa e o caminho é estreito. O ladrão mais sutil é o desânimo, que não arroma a porta, mas entra pelas frestas da alma, sussurrando que a luta é em vão, que a vinda do rei demora, que é melhor desistir. Em nome de Jesus, nós nos recusamos a dar ouvidos a essa voz. Nós escolhemos guardar a nossa bendita esperança. Nós não somos vítimas passivas do cansaço. Nós temos a arma mais poderosa, a capacidade de olhar para frente, para o alvo, como nos ensina a Tua palavra em Hebreus 12, 1-2. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nesta manhã, pela fé, nós clamamos, ajuda-nos a olhar para Jesus. Nós nos levantamos contra as fortalezas mentais que o ladrão do desespero construiu. A fortaleza do estou cansado demais para continuar. A fortaleza do meu pecado é grande demais para ser perdoado. A fortaleza da minha luta não faz diferença. Em nome de Jesus, declaramos que estas muralhas de mentiras perdem sua força quando vistas da perspectiva da coroa que nos aguarda. Nós tomamos a decisão de levar cativo todo pensamento de desistência. Quando um pensamento de inutilidade surgir, nós o levaremos cativo à verdade da recompensa prometida. Quando um sentimento de exaustão nos invadir, nós o levaremos cativo à verdade de que a Tua alegria é a nossa força. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a praticar essa vigilância da esperança. Ajuda-nos, em meio ao caos do dia, a fazer pausas para lembrar do porquê estamos lutando, por Ti e pela coroa da vida. Declaramos que temos a mente de Cristo, que suportou a cruz por causa da alegria que o esperava. Ajuda-nos a viver a partir desta realidade e que possamos experimentar a promessa de Romanos 15, 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo.
Que nossa mente, guardando a esperança, seja um lugar de gozo e paz inabaláveis, mesmo que a batalha se enfurece ao nosso redor. Declaramos em nome de Jesus que temos a mente de Cristo. Declaramos que não somos governados pelo cansaço ou pelo desânimo, mas pelo poder, pelo amor e pela esperança que vem de sabermos que o Rei está voltando. Declaramos que nossas mentes são renovadas pela promessa da Tua vinda e que nossos sentimentos se alinham à Tua verdade eterna. Hoje, escolheremos ver nossas batalhas da perspectiva da linha de chegada, vivendo a vitória de Cristo em nossa vida interior. Senhor, nós recebemos pela fé a capacitação para viver este dia não como alvos fáceis para os ladrões, mas como guardiões vitoriosos que protegem o Teu tesouro. Colocamos cada plano, cada tarefa, cada encontro deste dia sob a Tua proteção e dentro do nosso compromisso de vigilância. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas estamos apenas começando a viver a missão de vigilância que nosso Rei nos deu. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários qual tesouro específico você se compromete a guardar com mais zelo hoje, pela graça de Deus. É a sua fé, a sua pureza, a sua esperança, a sua integridade. Declare isso pela fé. Se você tem um pedido de oração, especialmente se está se sentindo tentado a soltar o que tem, deixe nos comentários. Vamos, como comunidade de sentinelas, vigiar e orar uns pelos outros. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a viver na urgência da vinda de Cristo. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está desanimado e precisa ser lembrado do valor da coroa que o espera. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que vem sem demora, o amor de Deus Pai, que nos confiou um tesouro inestimável, e a comunhão do Espírito Santo, que nos capacita a guardar o que temos, sejam com todos vocês. Que o Senhor lhes dê um espírito de vigilância e discernimento para protegerem a sua fé. Que Ele lhes dê forças para guardar o seu coração de toda contaminação. Que Ele mantenha seus olhos fixos na coroa da vida que lhes está preparada. Que o Senhor frustre todo o plano do inimigo para roubar, matar ou destruir o que Deus lhes deu. E que vocês caminhem neste dia na urgência, na santidade e na esperança que só aqueles que aguardam seu lei podem conhecer. Em nome de Jesus, amém.